Minha amiga Renata, Quer? eu quero que você feche seus olhos e imagine. O ano é 1971. Você entra em um avião com destino a Seattle. Você está vestindo um terno, sapatos sociais e óculos escuros. Eu sou muito estilosa. Você é muito estilosa. Com você, uma maleta. Você se senta, cruza as pernas, pede um drink, Ah, bourbon e 7-Up. Você acende um cigarro. Nada te incomoda, nada te afeta naquele momento. estou plena. Minutos depois da decolagem, você entrega à comissária de bordo uma nota dizendo que em sua maleta há uma bomba e que você quer $200.000 em dinheiro e um paraquedas. Que audácia minha. Ela avisa o piloto que avisa as Meu autoridades. Deus. Eles fazem exatamente o que você manda. Com dinheiro em mãos, você exige que o avião vá até Reno, no Nevada. Mas não é para lá que você está indo. Antes mesmo de deixar o estado de Washington, você pula do avião carregando consigo paraquedas, o dinheiro, a bomba e boa parte das evidências do crime. Você não machucou ninguém, o crime perfeito. O FBI inicia uma investigação que já dura 55 anos, sem sucesso. Só você sabe quem você é de verdade. Para o resto do mundo, você é D.B. Cooper, um dos maiores mistérios criminais da história dos Estados Unidos. Meu Deus, eu sou maravilhosa! Jimmy Cooper! Aê, que eu sei que não sou eu, é só uma brincadeira. Meu Deus! Meu Deus! Já tô hyped up. Vamos lá, continua essa história. Somos todos Jimmy Cooper. Bom, meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E a história, que parece muito boa para ser verdade, aconteceu de fato em 1971. Mas antes eu vou mencionar as minhas fontes, né? Porque temos fontes. Eu usei o site e documentos do FBI, o site do History Channel, o The Guardian, a New Yorker Magazine, a Rolling Stone Magazine, o New York Times, o News Observer, o The Independent, a People Magazine e o The Oregonian. Temos fontes. Gente, no dia 24 de novembro de 1971, na noite antes do Dia de Ação de Graças, um homem comprou por $20 uma passagem para o voo 305 da Northwest Orient Airlines, saindo de Portland, no Oregon, com destino a Seattle, no Washington. O nome que estava na passagem era Dan Cooper, só que mais tarde um jornalista reportou o nome erroneamente, como D.B. Cooper. E esse foi o nome que pegou. Então é por isso Olha. que a gente conhece ele como D.B. Cooper. Nossa, não foi nem o nome que ele escolheu. Não. Mas imagina, 1971, você chega no aeroporto, $20, você não apresenta uma carteira de identidade, um passaporte, um cartão de Natal da mãe, você não apresenta nada. Você compra o seu bilhete, senta no avião, acende um cigarro, pega um drink e essa é a vida. É que eu acho que a gente, não sei, tá, posso estar errada, me corrijam se eu estiver errada, porque eu não entendo muito, nunca fui para os Estados Unidos, né? Mas falam que a segurança nos aeroportos mudou muito depois do 9/11, né? Não, mudou depois desse caso. Ah, E é? depois do 9/11 mudou ainda mais. Entendi. Esse caso fez com que muita coisa mudasse na segurança, porque antes você podia entrar com qualquer coisa, você podia carregar uma lhama, bomba costurada na lhama, e você entrar com a lhama no avião, a lhama fumar um cigarro no avião, era de boa. Você e a Tipo, Lhama era... fumarem juntos um cigarro perto da bomba, né? Exato, era festa Do geral. caqui. Só que, principalmente nos Estados Unidos, porque eles têm esse negócio muito da liberdade. Das liberdades individuais. Então, as companhias aéreas, elas diziam que se você fizesse uma segurança muito reforçada nos aeroportos, as pessoas iam optar por dirigir ao invés de voar. E elas também não queriam ser acusadas de infringir as liberdades pessoais e a privacidade dos passageiros. Porque elas sabiam que isso ia gerar uma puta polêmica e também porque fazer segurança de aeroporto
custa muito caro. E elas queriam fazer o mínimo possível e pagar o mínimo possível. O voo 305, feito em um Boeing 727-100, contava com 36 passageiros naquele dia. Como eu disse, era a noite antes do Dia de Ação de Graças e a maioria das pessoas estava com a família em casa. Já estava com a família em casa. O homem que a gente conhece como D.B. Cooper se sentou no assento E18, colocou sua maleta no banco livre próximo da janela, pediu um drink e acendeu um cigarro. Logo depois da decolagem, ele entregou um bilhete para a comissária de bordo, Florence Schaffner, que, achando ser mais um homem dando em cima dela, o que era completamente comum naquela época, colocou o bilhete no bolso e não deu atenção para a situação. Porque naquela época a comissária de bordo, na aeromoça, era como se fosse assim, tipo, uma empregada bonita que você tinha para satisfazer as suas fantasias durante o voo, para lhe servir durante o voo. Então ela estava acostumada a um bando de gente, principalmente businessmen, gente de terno, sabe, com maleta, dando o número do hotel, o número de telefone dele, sabe, uma coisa meio sleazy, assim. Daí ela fingiu que ela não viu, colocou o bilhete no bolso e continuou. Sem tempo para churumelas. E ele então insistiu: Moça, eu acho melhor você ler o que o bilhete diz. Quando a Florence abriu o bilhete, ela leu: Eu tenho uma bomba na minha maleta e eu quero que você se sente ao meu lado. Ela obedeceu, entregou o bilhete de volta para o homem, sentou-se ao seu lado e pediu para ver a tal da bomba. Ele abriu a maleta o suficiente para que ela visse que dentro havia uma bateria de 120 volts ligada a 4 cilindros vermelhos, que pareciam ser dinamite. Ela então escreveu uma nota para o capitão com as exigências do sequestrador. Ele queria $200.000 em notas de 20, não marcadas, que, segundo a US Inflation Calculator, seriam o equivalente a 1,6 milhões de dólares em 2026. É dinheiro? Pois é. Ele também pediu 2 paraquedas frontais e 2 paraquedas traseiros, que, pelo que eu entendi, um paraquedas frontal é como se fosse um paraquedas reserva, que ele permite que você regule também o voo. Eu não sei absolutamente nada de paraquedismo, gente. Também não. Eu saltei Muito pelo uma contrário. vez. Nunca. Eu saltei uma vez, mas a única coisa que eu lembro é que o meu instrutor era gato e era nisso que eu estava focada. Eu não entendia a física do acontecimento. Nossa, Deus me defenderá. Eu tenho um pavor tão grande. Eu não É consigo, eu fico muito ansiosa bom. de pensar. Mas você sabe o que é ruim? O voo até o local de onde você vai saltar, até a altura. Porque vai subindo, amada, vai subindo e vai subindo e vai subindo e parece que não para mais. Daí você fala, gente, precisa de subir tanto assim? Daí, nessa hora, você fica muito ansiosa. Na hora que você pula, na hora que você salta, é tranquilo. Não te dá ansiedade Natália, eu fico nenhuma. nervosa na decolagem e na aterrissagem do avião da Ryanair. Eu fico nervosa de eu agarrar os braços da cadeira e pensar, o ser humano não foi feito pra voar! É sempre assim, sempre assim. Eu sempre agarro os braços da cadeira e fico, o ser humano não foi... Eu preciso ser acalmada. Eu retiro o que eu disse. Não É a maior talvez não, desvantagem. não é para todo mundo. Eu acho que a única desvantagem que eu consigo falar de ter parado de beber é que agora não dá pra eu ir, pra eu tomar um uísque Amortecida, antes. anestesiada. Ah. É a única desvantagem, porque, nossa, que pavor. É que eu gosto muito de viajar, mas se eu não gostasse tanto, acho que não passava esse nervoso, não. Eu acho que Mas eu sou bem, meio suicida, porque eu só penso, se for pra morrer, que morra viajando. Pior é morrer no trabalho. Já pensou que tristeza? Você morrer no trabalho, no ambiente de trabalho, gente, acho é melhor que morrer viajando mesmo. Morrer em vacaciones. em vacaciones. Onde É ela que você nem está? chegou nas Ela morreu fazendo o que ela mais gostava, viajando em vacaciones, vacaciones tratamentos e bailes. e gritando. Morreu gritando. Bom, ele também queria que no momento da aterrissagem no aeroporto de Seattle-Tacoma,
um caminhão-tanque estivesse pronto para abastecer o avião. A Florence, a comissária, foi entregar a nota com as exigências ao capitão, e enquanto isso, uma outra comissária, Tina McLaughlin, tomou o lugar dela ao lado do sequestrador. O capitão William Scott informou a central de operações da Northwest e o controle de tráfego aéreo no aeroporto de Seattle, e a polícia e o FBI foram acionados. Como ele pediu dois paraquedas frontais e 2 traseiros, a tripulação entendeu que o plano dele era pular do avião levando consigo um refém. A possibilidade de ele levar um refém fez com que a companhia ou o FBI não sabotasse os paraquedas. E como ele obviamente tinha mostrado que ele tinha uma bomba na maleta, todo mundo estava extremamente tenso e simplesmente disposto a fazer qualquer coisa que ele pedisse para que tudo corresse bem e da forma mais calma possível. Então ele anunciou pra todo mundo? Não. O capitão não anunciou para ninguém. Tá. Mas faz sentido, senão a galera ia ficar desesperada, né? Mano, um bando de americano doido que eles iam começar. Vai saber quem nasce, a gente não tá armada? Não, e fora que assim, eu acho que o fato de você tem uma coisa muito que desperta um instinto muito primordial nosso quando você tá restrito a um certo ambiente e em perigo. Eu acho que dá um pânico que não te dá em outros lugares, porque a primeira coisa que você quer fazer quando você tá em perigo, enquanto animal, é sair correndo. Você tá num lugar que você não pode Quando você não pode. Exatamente. O fato de você estar confinado num espaço fechado, no céu, com uma fonte de perigo, eu acho que as pessoas ficam irracionais mesmo. Eu acho que era capaz da galera Sim. linchar ele e acabar explodindo a bomba sem querer. Exatamente, eu também acho. O presidente da Northwest ordenou que todos os funcionários obedecessem o sequestrador, concordando em pagar o dinheiro do resgate. A polícia e o FBI começaram a trabalhar com o restante das exigências. Enquanto isso, o voo, que deveria durar 30 minutos, já estava durando 2 horas. Para dar tempo de o FBI e da polícia coletarem o dinheiro, o equipamento e tudo mais, o piloto sobrevoou a área do aeroporto por 2 horas, após informar os demais passageiros que a aterrissagem teria atrasado devido a um problema mecânico que os forçava a queimar combustível antes da aterrissagem. Que é a pior explicação que eu já ouvi alguém dar numa situação dessa. Você imagina se você está num avião, o avião está sobrevoando em círculos, sobrevoando o aeroporto, e ele, não, a gente precisa queimar combustível por causa de um problema mecânico. Eu falo, pronto, essa porra vai explodir. Vai aterrissar e vai explodir. Mas enfim. Enquanto a Tina sentava do lado do D.B. Cooper, eles conversaram. Ele parecia reconhecer o terreno e a região, comentando: estamos sobrevoando Tacoma agora. E dizendo que a base aérea McCord, de onde eles buscariam os paraquedas, ficava apenas 20 minutos do aeroporto. Você tem que ter um bom conhecimento do local, né? Segundo a Tina, o D.B. Cooper não parecia nervoso. Ele não era cruel ou desagradável. Ele perguntou de onde ela era, e quando ela respondeu que ela era de Minneapolis, ele disse que Minnesota era um lugar muito bom. Very good country, ele falou. Que é uma expressão que eu nunca ouvi na minha vida, mas eu achei maravilhosa. Very good country. Ele ofereceu a ela um cigarro e ela disse que ela tinha parado de fumar, mas no final ela aceitou. O que, tipo, amada. Nessa altura, né? Eu acho que permita-se. Se alguém me oferece um cigarro nessa situação, eu falo, eu quero 3, pelo menos. Eu nem fumo e eu aceitaria um cigarro só pra ter alguma coisa pra fazer. Sim. É. Quando o avião pôde finalmente aterrissar, o D.B. Cooper recebeu o dinheiro e, em troca, ele liberou todos os passageiros. Todos seguros, ainda sem saber que eles tinham acabado de sair de um avião sequestrado que levava uma bomba. Pra eles foi só meio desagradável, né? O lance do combustível. Pois é. A Florence e outros atendentes de bordo também foram liberados. A Tina, então, conforme combinado, foi pegar os paraquedas que ele havia solicitado.
Os $200.000 vieram do banco First National Bank em uma mala pesando aproximadamente 8,5 kg. As notas não podiam ser marcadas por exigência do sequestrador, mas elas foram fotografadas pelo FBI. Os paraquedas vieram de uma escola de paraquedismo local e de um piloto acrobático que tinha emprestado, que tinha do stack pessoal dele, sabe? Ele tinha paraquedas e ele deu os paraquedas da forma como o D.B. Cooper queria. Porque aparentemente o FBI não conseguia achar um paraquedas naquela situação. Meu Deus, gente. Não entendi isso também. O D.B. Cooper conferiu o dinheiro e ficou irritado que o dinheiro estava em uma bolsa de pano e não em uma mochila de lona, como ele havia exigido. Ele então cortou parte de um dos paraquedas reserva e improvisou uma bolsa mais resistente para carregar o dinheiro. Reabastecer o avião também levou mais tempo do que o planejado, o que deixou o sequestrador frustrado e impaciente, pois ele sabia que o processo não costumava demorar tanto. Mesmo assim, ele não se mostrou agressivo ou violento em momento algum. Ele manteve a calma, a serenidade e foi educado com todos. Ele instruiu o piloto a voar até a cidade do México, com o mínimo de velocidade possível, se mantendo numa altura de 10.000 pés. Ele também disse que o trem de pouso deveria estar acionado e os flaps das asas em um ângulo de 15 graus, e que a cabine deveria estar despressurizada. O piloto disse que eles não conseguiriam chegar até a cidade do México sem reabastecer. Eles concordaram então que isso seria feito no aeroporto do Reno, no Nevada. D.B. Cooper também exigiu que a porta de emergência na parte traseira do avião deveria estar aberta e com a escada abaixada. O piloto disse que não era possível decolar daquela forma, mas o sequestrador discordou, dizendo que era possível sim, mas concordou em abrir a porta e descer a escada por conta própria. Ou seja, dá para ver que ele tem conhecimento do terreno, ele tem conhecimento do aeroporto, da rotina do aeroporto, e ele tem conhecimento da aeronave. E até agora ele parece uma pessoa bem razoável. Quando não dá pra fazer um negócio, ele discorda, mas ele aceita. Ele não perdeu a calma. Educação, gente, te leva longe. Educação te leva até Reno, Nevada. A gente tem tanta história hoje em dia de, tipo, pessoas surtando, tipo, Karen em aeroporto, sabe? Teve recentemente uma brasileira que tentou ir tirar satisfação com o piloto num voo, acho que foi da American Airlines, não tenho certeza. E que o segurança tirou ela, tipo, carregada. E ela falando em português, você sabe quem sou eu? Umas coisas assim, né? Você vê tanta gente surtando que, tipo, o voo atrasou, que vê alguém com serenidade. Nesse contexto... Você fala, olha, seja como sequestrador que tem uma bomba, por favor. Se comportem mais como um sequestrador, por gentileza. O avião decolou do aeroporto de Seattle às 7h40 da noite, levando o sequestrador e 4 pessoas da tripulação. Minutos mais tarde, a Tina foi instruída a ir até a cabine e fechar a cortina que dividia a primeira classe da classe econômica e não retornar. Antes de fechar a cortina, ela olhou para o sequestrador que tinha o dinheiro amarrado em torno da cintura e pediu para que ele levasse consigo a bomba. Ele concordou. E assim, a Tina foi a última pessoa a ver D.B. Cooper. Meu Deus. Às 8 da noite, a escada foi baixada, a porta de emergência se abriu e D.B. Cooper saltou desaparecendo na noite fria de novembro. E ele nunca mais foi visto. Tem uma história de que aparentemente a Tina estava lá com ele, né? E ele estava verificando os paraquedas e verificando dinheiro, contando dinheiro. Daí ela falou, poxa, me dá um pouco, brincando, tentando quebrar o gelo porque ela é pátria madre, ela fica tensa, ela tem que fazer uma piadinha, idiota, né? Daí ele falou, ele pegou e deu pra ela. Daí ela falou, não, tô brincando, não posso aceitar isso. Daí ele, pô, eu queria deixar uma gorjeta pra vocês. Não tem, daí ela, não, a gente não pode aceitar gorjeta nenhuma como comissário de bordo. Daí ele, ai, que pena. Educado, tá vendo? Tipo, Um gentleman. super gentil. Panos serão passados, tá, gente? Vocês vão me perdoar aqui. Faz 55 anos que o crime aconteceu, ninguém se machucou, não me enche o saco. A gente tava falando isso no episódio passado, quando a gente falou de roubo de arte, né? A gente tende
a ser um pouco mais conivente nesses crimes que ninguém se machuca, E que só quem perde né, é o que seguro. é. Foi o que aconteceu aqui. Bom, quando o avião pousou no aeroporto de Reno, o esquadrão antibomba revistou a aeronave e o FBI imediatamente iniciou a investigação Nurjack, uma das mais longas e extensivas investigações da história. Cerca de 800 suspeitos foram investigados e eliminados pouco a pouco. Dos que sobraram, nenhum foi identificado como sequestrador. Tem fontes, gente, que falam que foram mais de 1.000 suspeitos investigados, tá? Então, Rapaz, alguns desenvolvimentos aconteceram recentemente, eu vou falar disso. Isso fez com que alguns veículos declarassem o caso resolvido. No entanto, segundo o site do FBI, no dia de hoje, dia 26 de março de 2026, o caso ainda consta como aberto. Não há comprovação de que nenhum dos suspeitos seja de fato D.B. Cooper. oh. A única mensagem que aparece no site do FBI é um alerta de que em 2016, depois de 45 anos, eles decidiram pausar a investigação para focar recursos e energia em casos mais urgentes. Em 2026, esse ano, mais de 600 páginas de documentos da investigação foram liberados. O relatório não confirma a identidade do sequestrador, mas alguns bons suspeitos são mencionados. E assim, o relatório, gente, ele é muito difícil de ler, porque tem partes que é tipo um xerox, sabe? Uma fotocópia daquela época que era feita com álcool ainda. Então era uma coisa assim, ou as letras estão desaparecendo, é inelegível, ou tem partes que foram retiradas, redacted, como que é? Censuradas, né? Redacted. Ou tem nomes e lugares que foram censurados, ou tem anotações feitas com uma letra horrorosa de uma pessoa que escreveu com o pé ao invés da mão. Então é uma coisa bizarra. Tem uns mapas que ninguém entende, umas coisas desenhadas à mão. Então, ele é muito difícil de ler, mas eu dei uma lida para fazer esse roteiro. Não consegui ler tudo, porque o tempo é pouco, mas eu vou compartilhar na descrição desse episódio o PDF. Daí, quem tiver interessado pode dar uma olhada. É bom até para você ver como que é o relatório, né? Porque é muito, tipo, dá para ver que eles realmente foram atrás das pessoas e muitas vezes eles investigavam alguém por anos e daí descobrir que não ia dar em nada. E daí é tipo, gastei anos da minha vida e essa pessoa tem um álibi, ou essa Nossa, pessoa. deve ser um exercício de paciência, né? Ai, deve Você ser fazer esse tipo de, horrível. de trabalho. Deve ser horrível. Então, assim, gente, muitos criadores de conteúdo estão colocando como clickbait o título do caso no YouTube tá como resolvido, ou em podcasts tá tipo finalmente solucionado, D.B. Cooper foi desvendado, foi encontrado. E daí eles usam uma imagem feita por inteligência artificial, que dá para ver que é a mesma imagem porque tá em 30 vídeos. Então, assim, mas no dia de hoje, 26 de março de 2026, nós não temos a confirmação de que um dos suspeitos seja de fato D.B. Cooper. Até a gravação desse episódio, o caso não foi solucionado. Apesar de ele estar pausado, ele está fechado porque o FBI tem mais o que fazer, né, gente? Ah, não, até porque eu acredito que não seja provável que a pessoa que cometeu esse crime esteja viva ainda. Ou que eles Então vão ninguém vai achar. ser responsabilizado. Porque eles passaram 45 anos procurando esse homem e eles não acharam absolutamente nada. Eles não acharam o corpo, não acharam paraquedas, não acharam a bomba, não acharam absolutamente nada. O que eles acharam, eu vou entrar um pouco agora na investigação, mas assim, é mínimo. Então não dá para você passar 100 anos enviando recursos para o mesmo caso enquanto o mundo está literalmente se acabando. Hum. Bom, então vamos falar das evidências da investigação e dos suspeitos que nós temos. Fazer um retrato falado dos suspeitos se mostrou uma tarefa dificílima, já que cada pessoa descrevia o sequestrador de um jeito. Doideira. O que é normal porque testemunha ocular é péssima. É engraçado porque
no sistema criminal, uma testemunha ocular é, tipo, a maior evidência que você tem. Só que a gente sabe que, cientificamente falando, não existe nada mais falho do que a nossa percepção. É. Então, testemunhas oculares normalmente não deveriam ser confiáveis. Mas no sistema criminal é uma das evidências mais confiáveis que a gente tem. Enfim, a versão com mais credibilidade é, obviamente, a versão das comissárias de bordo, Tina e Florence, porque elas passaram muito mais tempo muito próximas do sequestrador do que qualquer outra pessoa naquele voo. Os depoimentos, mais o depoimento de um estudante chamado Bill Mitchell, que sentou próximo do sequestrador durante o voo, descrevem o D.B. Cooper como um homem de 40 e poucos anos, de 1,78, 1,80 mais ou menos, cerca de 80 quilos. Ele era branco e tinha um olive tone, que é aquele branco que ele não é branco pálido, é aquele branco que bronzeia fácil. Tá. Então ele tinha um certo, ele era branco, mas ele tinha um bronzeado. Um outro passageiro o descreve como possivelmente mexicano ou indígena. Então ele devia estar bem bronzeado. Ser aquele olive tone mais puxado para o quente, sabe? Fora isso, a gente sabe que ele tinha conhecimento de aviação, do terreno, bases militares, então ele possivelmente era um militar ou um paraquedista das Forças Armadas. Sim. A Tina tentou entregar, junto com o paraquedas, um manual de instruções de como usá-los. E o D.B. Cooper falou que não seria necessário. Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo. No entanto, lembra daquele piloto que eu falei que emprestou, que deu os paraquedas? Sim. Do pessoal dele mesmo? Sim, porque aparentemente o FBI não tinha. Sim. É. Esse piloto, eu esqueci o nome dele agora, porque eu não anotei, porque eu sou burra. Mas Não fala assim da minha amiga! eu esqueci de anotar o nome dele, gente. Mas esse piloto, ele falou porque ele dava aulas de paraquedismo. E ele falou que ele cometeu um pequeno erro. E um dos paraquedas frontais, que é o paraquedas reserva, que ele deu, foi um paraquedas que estava com defeito, porque ele foi um paraquedas que foi modificado para mostrar como que o paraquedas funciona para os alunos. Então era um paraquedas frontal, um paraquedas reserva que não iria funcionar. Meu. E foi esse que o D.B. Cooper escolheu. Porque o outro que estava bom, ele cortou para fazer uma bolsa. Uma bolsinha. Uma bolsinha pra grana dele, Mas entendeu? será que ele não estava pensando, eu não sei, né? Pensando na irritação dele e tal. Eu fico pensando se ele não planejou cair na água e quando ele viu a bolsa de pano, ele pensou, gente, vai molhar o dinheiro inteiro. Então, ou porque uma bolsa de pano, ela pode de repente rasgar, Arrebentar com a velocidade, com a força do arrebentar, vento. É. e daí você fez todo esse trabalho pra perder sua grana. Nossa, mas será que se ele fosse um paraquedista, ele não teria. Será que ele não viu que estava com defeito? Então, não- então, como ele não queria o manual de instruções e ele estava muito seguro do que ele estava fazendo, isso significa que ele já tinha pulado de paraquedas outras vezes, de que ele tinha um certo conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, o fato dele não ter percebido que o paraquedas que ele ganhou, o paraquedas frontal que ele usou era um dummy, era um paraquedas que não ia funcionar, faz com que a gente pense que ele não tinha tanto conhecimento e experiência assim. Concorda? Ele devia saber alguma coisa o suficiente para pular. A gente tem certeza que foi esse que ele usou? Sim, porque o outro foi encontrado no avião quando ele já não estava lá. Quando eles pousaram em Reno, o FBI revistou o avião inteiro e o outro paraquedas estava lá. Mas ele não pegou, tipo, 4 paraquedas? Ele pegou para dizer que ele ia levar a tripulação junto com ele, né? Para dizer que ele ia levar um refém. Só que no final ele era só para despistar mesmo, para o povo ficar com medo e não fazer nada que ele não quisesse. Porque na verdade ele não levou ninguém. Era só pensando na chance dele ter usado exatamente o com defeito, né? Então, é por isso que a gente
que especula-se que ele tinha, sim, uma certa experiência, porque ele sabia o que ele estava fazendo, mas não a ponto de perceber Tá, que o entendi. reserva estava zoado. Então ele não era um super paraquedista do exército, ele tinha provavelmente alguma experiência só. Bom, algumas poucas evidências físicas foram deixadas para trás pelo sequestrador, porque ele foi ligeiro e até os bilhetes ele pegou de volta. Os bilhetes que ele passou para a aeromoça e tudo mais, ele pegou de volta. Sagaz. A primeira evidência que ele deixou para trás, possivelmente, provavelmente, por um erro, é uma gravata preta da JCPenney, que na época custava pouco mais de $1. E segundo um atendente da JCPenney, já estava fora de moda. Era antiga. Em 2007, o FBI conseguiu obter DNA parcial de amostras retiradas da gravata, mas eles admitiram que não há como comprovar que as amostras de DNA são de fato do sequestrador. Nessa gravata também foram encontradas partículas de metais pesados, como titânio, metais pesados e raros, e que indica que ele possa ter trabalhado com engenharia aeronáutica, química ou na produção de metais. Então ele tem provavelmente esse tipo de trabalho. Mas também é muito difícil dizer o que se passou por aquela gravata, né? Um pelo, provavelmente do braço, espera-se, e um único fio e um único fio de cabelo foram encontrados no assento 18E. O pelo foi descartado, pois não tinha características únicas suficientes para qualquer tipo de análise. E o cabelo castanho de um homem branco foi mais tarde perdido no laboratório. Ou Meu seja, Deus, gente. o FBI continua sendo incompetente. Onde é humanos há incompetência, né? Nossa. Você Du- falou do paraquedas, eu fiquei desesperada já. Mas o ser humano não foi feito pra voar. Os paraquedas, né? Durante o Ai, ai. voo, o D.B. Cooper fumou 8 cigarros. As bitucas encontradas no cinzeiro foram coletadas, mas não foi possível tirar impressões digitais dessas bitucas. E quando a tecnologia finalmente nos permitiu testar o DNA dessas amostras, o FBI descobriu que elas também haviam sido descartadas no laboratório. Ou seja, eles tinham cabelo e eles tinham as bitucas de cigarro com a saliva do sequestrador, o que permitiria que a gente fizesse um exame de DNA hoje em dia. Mas eles descartaram as evidências. A evidência se perdeu. É o que a gente sempre fala, gente. Às vezes o gênio do crime não é um gênio, é que a polícia é incompetente. Nunca foi genialidade, sempre foi incompetência. A incompetência humana torna as pessoas gênios, entendeu? É que também, né, foi entre os anos 70 e os anos 90 que surgiu o contexto de serial killer do ponto de vista acadêmico, né? Foi quando se começou a estudar serial killer, quando se começou a encontrar, prender e categorizar serial killer como um tipo específico de crime, né? É. Eu imagino que devia ter tanta amostra e tanta evidência de tanto crime de serial killer naquela época. Tanto que a gente está em 2026 e eles ainda estão analisando amostras, o backlog deles está até a década de 70. Então, Eles não têm a década de 60. Eles têm amostras que é da década de 60 que ainda não foram analisadas porque não tem dinheiro, não tem recurso, não tem um sistema eficaz para fazer isso. Eles ainda estão analisando tudo que eles guardaram por 40 anos antes da gente ter a tecnologia. aí eu acho que o exercício de escolher o que vai ser priorizado e o que não deve ser bem difícil, assim, deve ser Muito eu não difícil. invejo as pessoas que têm esse trabalho, sabe, que têm essa responsabilidade de selecionar. E assim, gente, a gente fala incompetência, mas erros acontecem, gente. Se você trabalha num laboratório que presta serviço para o FBI, você tem tanto caso, você tem tanto trabalho, você provavelmente é mal pago e está super sobrecarregado. Obviamente que erros humanos vão acontecer. Então, eu também, eu falo isso, mas a gente não tem como julgar também, né? Quem somos nós para julgar? Ela disse depois de ter julgado muito. Em 1980, um menino de 8 anos, chamado Brian Ingram, descobriu 3 pacotes contendo dinheiro em Vancouver, Washington, a cerca de 32 quilômetros de Ariel,
localização onde suspeita-se o D.B. Cooper tenha pulado naquela noite. Porque eles sabem exatamente a hora que ele pulou do avião, porque foi quando ele abriu a porta de emergência e desceu a escada, e com isso a pressão na cabine, a pressão na aeronave mudou e eles receberam um sinal na cabine. Então eles sabem quando ele pulou e onde eles estavam sobrevoando. Eles sabem que, hoje em dia eles sabem que não era exatamente onde eles achavam, que eles estavam mais, acho que para o oeste ou para o leste, eles estavam um pouco mais afastados de onde eles achavam que eles estavam inicialmente, mas eles acham que é na região de Ariel. E esse dinheiro, 3 pacotes contendo dinheiro, foi encontrado em Washington. O FBI confirmou que o dinheiro, cerca de $5.800, era parte do resgate pago a D.B. Cooper naquela noite. As notas, apesar de estarem bastante desintegradas, ainda estavam presas com um elástico na mesma ordem em que elas foram entregues. Então não se sabe se esse dinheiro é um dinheiro que ele perdeu, se é um dinheiro que ele jogou lá para despistar a galera, porque aparentemente também foi perto de um rio e estava tipo upstream, estava contra a correnteza do rio. Então como que foi para lá, ninguém sabe. A gente não sabe se ele largou lá para despistar a polícia, o que, se ele fez isso, foi genial, porque de fato despistou a polícia. Sim. Ou se alguém encontrou o dinheiro na floresta e colocou lá para despistar a polícia, ou perdeu depois, ou se esse dinheiro simplesmente se perdeu enquanto ele pousava. Ninguém sabe como esse dinheiro foi parar ali. Principalmente porque não é a localização exata de onde ele pulou. Esse dinheiro, ele foi encontrado pela família do Brian, né, pelo Brian, e daí o FBI tomou esse dinheiro como evidência, fez as análises e tudo mais, tirou foto, reteu algumas notas e devolveu parte desse dinheiro para o Brian, que mais tarde vendeu as notas em um leilão. Ele conseguiu, com 15 notas, ele conseguiu cerca de $37 mil. Meu Deus! Pois é. Todo mundo quer um pedacinho desse caso. Em novembro de 1978, um caçador encontrou um cartão contendo instruções de como baixar as escadas traseiras de um Boeing 727 a cerca de 21 quilômetros de Castle Rock, no Washington, na rota que o voo fazia naquela noite. Então, ele encontrou 21 quilômetros de onde o avião teria passado naquela noite. Quanto aos suspeitos, gente, como eu falei, o FBI investigou pelo menos 800. Muita gente confessou o crime, foi bizarro. Tipo, tinha gente confessando esse crime à torta e à direita, porque todo mundo queria ser o D.B. Cooper. Ele era, de fato, uma pessoa muito cool, né? Ele simplesmente falou que tinha uma bomba no avião, não machucou ninguém e fugiu, saltou de um avião para nunca mais ser encontrado com $200 mil. Ele é praticamente o George Clooney em Ocean's 11. Exatamente, ele é o cara que Sendo educado, charmoso. Exato, ele é o cara que você torce por ele no filme. Não tem como negar. A gente não passa pano para criminoso, mas a gente tem que passar um paninho pro quão bem ele fez esse negócio. Sem prejudicar ninguém, só a companhia aérea e a seguradora da companhia aérea. Nem a companhia aérea foi prejudicada. Sim. É claro que eu acho que a tripulação ficou bem traumatizada por anos. A tripulação, sim. Então eu retiro o que eu disse. Mas a tripulação ficou traumatizada mesmo? Eu imagino, né? Ah. Como eu falei, muitas pessoas confessaram esse crime, mas as confissões se mostravam sem fundamento, como foi o caso da confissão do Jack Caulfield, que em 1972 começou a afirmar ser o D.B. Cooper e ele tentou vender a história para uma produtora de Hollywood. Ai, gente. Ele alegou ter posado perto do Monte Hood, a cerca de 80 quilômetros a sudeste de Ariel, onde ele teria se machucado e perdido dinheiro. Ele parecia muito com os retratos falados e estaria em Portland no dia do sequestro.
e teria sofrido ferimentos compatíveis com um acidente de paraquedismo. No entanto, o FBI concluiu que o seu relato diferia em vários detalhes e informações que não haviam sido divulgados para a imprensa e, portanto, era uma invenção completa. Ah, era um fanfiqueiro. Um fanfiqueiro maneiro. Um outro suspeito que foi bastante interessante foi o Sheridan Peterson, que se tornou suspeito uma semana após o sequestro do avião, mas só foi interrogado pelo FBI décadas depois. Por que razões? O Sheridan era um ex-funcionário da Boeing que trabalhava no departamento que redigiu o manual de voo do Boeing 727. Ele era um paraquedista experiente e trabalhou por um tempo como bombeiro paraquedista em Montana. Ele também trabalhou no centro de paraquedismo de Issaquah no início da década de 60. Ao contrário do retrato falado, no entanto, o Peterson tinha olhos azuis e não castanhos, e na época do sequestro, ele disse às autoridades que ele estava morando com a sua esposa e família no Nepal. Mas ele não apresentou provas definitivas de que ele não teria retornado ao país na época do sequestro. Então ele estava de fato no Nepal, mas quem disse que ele não pegou um avião na época? Não deu uma passadinha. Não deu uma passadinha. E o fato desse dinheiro ter sido fotografado, o FBI liberou depois, eles liberaram o número das notas, número de série das notas, para instituições financeiras e tal, para caso alguém recebesse essas notas, eles alertarem o birô. No entanto, isso nunca aconteceu. Então, especula-se que ele tenha pegado esse dinheiro e ido para o exterior, onde ele trocou o dinheiro, e esse dinheiro nunca ficou nos Estados Unidos, nunca foi usado nos Estados Unidos, porque não tem uma nota que tenha alertado o FBI, até hoje. Um outro suspeito foi o piloto e ex-paraquedista Robert Rackstraw, um ex-veterano do Vietnã que serviu como piloto de helicóptero do Exército dos Estados Unidos e treinou extensivamente como paraquedista. Ele teria realizado o sequestro depois de ter sido forçado a se demitir do Exército por falsificar seus registros acadêmicos. Mas, gente... Porque ele era fanfiqueiro. Aparentemente, ele nem terminou o ensino médio e daí ele falou que ele tinha terminado para poder se alistar e daí depois ele teve que largar o Exército porque ele falsificou tudo. Meu Deus! Segundo o site do History Channel, o Robert também teve certos problemas com a lei. Problemas como roubo qualificado, emissão de cheque sem fundo no valor de $75 mil e o possível assassinato de seu padrasto. Meu Deus! Após ser absolvido da acusação de assassinato, o Robert decidiu simular a própria morte em 1978, registrando um falso pedido de socorro de um avião alugado no norte da Califórnia. Robert do Ele céu. passou... O Robert é péssimo. Meu Deus, Robert, se acalma. Ele passou 2 anos na prisão por fraude e roubo de aeronave. No livro de 2016, The Last Master Outlaw, o último mestre fora da lei, né? O último mestre criminoso, o último, sei lá, mastermind, os autores Thomas Colbert e Tom Solozzi apresentaram evidências coletadas durante uma investigação de 5 anos sobre o passado do Robert. Eles concluíram que ele era o D.B. Cooper, uma alegação que o advogado do Robert chamou de a coisa mais estúpida que eu já ouvi. O Robert morreu de um problema cardíaco em 2019 e ele falou que ele nunca tinha feito nada disso, ele negou todas as acusações e falou que aquilo tudo era ridículo, que o livro The Last Master Outlaw é uma coisa ridícula, uma invenção. Vale mencionar que a Tina, que passou mais tempo do lado do sequestrador, não reconheceu o Robert como sendo o homem com quem ela conversou naquele dia. Nosso quarto suspeito é um homem chamado Kenneth Christensen, que havia trabalhado para Northwest como mecânico, comissário de bordo e chefe de cabine. Experiência? Pois é. O irmão do Kenneth, o Lyle, afirma que quando Kenneth estava em seu leito de morte, em 94, ele disse:
Há algo que você deveria saber sobre mim, mas eu não posso te falar. E tipo, isso foi o suficiente. Nossa, você é o D.B. Cooper. O Kenneth tinha sido paraquedista do exército e no ano seguinte ao sequestro, ele comprou uma casa à vista, apesar de ter um salário muito baixo como comissário de bordo. Eu acho que isso é uma papagaiada. Eu acho que esse irmão era um puta de um invejoso, entendeu? O Robert, Não, porque se ele tivesse usado o dinheiro, ia ter aparecido. exatamente, alguém teria, o FBI liberou, sabe? O dinheiro teria entrado em circulação nos Estados Unidos e poderia ter sido rastreado pro E Kenneth. assim, às vezes o segredo era outra coisa shady que ele fez, ué. Não é porque você fez uma coisa shady que você é o D.B. Cooper necessariamente. Às vezes é um. Não, e assim, se eu tivesse um irmão invejoso que inveja ter comprado uma casa, mesmo eu sendo um comissário de bordo, eu falaria no meu leito de morte que eu tinha uma coisa pra falar pra ele. E era só invenção minha, só pra deixar ele, só pra A deixar última ele, trollagem. só pra trollar ele, só pra trollar o invejoso. Próximo suspeito é uma mulher chamada Barbara Dayton, É uma Debeia Cooper. uma Debeia Cooper. A Bárbara foi uma piloto recreativa e bibliotecária da Universidade de Washington. Ela serviu na Marinha e depois no Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Trabalhou com explosivos na construção civil e aspirava uma carreira profissional na aviação comercial, mas nunca conseguiu obter sua licença. Em 1969, ela fez uma cirurgia de redesignação sexual. Parece que ela foi a primeira do estado do Washington a fazer esse tipo de cirurgia. E ela confessou o sequestro 2 anos depois, dizendo que ela tinha feito aquilo para se vingar da indústria aérea, cujas regras e condições intransponíveis a impediram de se tornar uma piloto comercial. Ela disse que o dinheiro do resgate estava escondido em Woodburn, no Oregon, em uma área suburbana ao sul de Portland. Mas, obviamente, que ela disse que era tudo uma fanfic depois de saber que ela ainda poderia ser acusada de sequestro. Ela ainda poderia ter sido indiciada por essa fanfic. Daí ela falou, não, gente. Ai, Debeia, Debeia. Então, porque assim, o que eles fizeram foi muito inteligente o que eles fizeram. Quando eles viram que ia ser muito difícil achar esse homem, eles indiciaram ele em absentia, para que o crime não prescrevesse. Ah. Então, ele, de certa forma, ele ganharam está tempo. acusado, indiciado, e quando ele aparecer, o crime não prescreveu, porque ele já foi indiciado. Não sabia nem que dava pra fazer isso. Eu também não, mas ela falou, gente, não fui eu não, era brincadeirinha. Brinks. Eu sou apenas uma Uma pobre Debeia camponesa. É só uma Debeia fanfiqueira. Uma Debeia fofiqueira. Um outro suspeito que veio à tona mais recentemente, por causa da liberação desses documentos do FBI, é o Raymond Sidney Russell. Segundo o The Oregonian, o Raymond Russell tinha 48 anos e residia no Maine na época do sequestro. Ele havia servido nas Forças Aéreas, trabalhado como inspetor em uma fábrica de montagem da Boeing e pilotado para uma empresa de transporte de carga sediada em Seattle. Ele também havia sido controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Seattle. Ou seja, ele tem todos os conhecimentos, experiências, né, que o D.B. Cooper supostamente teria. Ele foi entrevistado pelo FBI em 1972 e tinha uma teoria sobre o caso. Ele disse que, baseado na sua própria experiência, ele imaginava que o D.B. Cooper tinha usado um marcador de rádio, porque existe um marcador de rádio, um farol de rádio, que emitia um sinal luminoso e sonoro localizado perto de Woodburn, no Washington. E ele especulou que o D.B. Cooper poderia ter usado esse marcador como um ponto de referência para saltar da aeronave. Tá. Os agentes do FBI acharam que, né, ele ter essa teoria era uma coisa muito interessante, mas o Raymond negou qualquer envolvimento no sequestro.
E ele disse que podia provar que, na época, ele estava morando com sua mãe na costa leste. Um relatório posterior traz o depoimento de um piloto que conhecia o Raymond, afirmando que, na época que tudo aconteceu, o Raymond teria sumido, entre aspas. E de que esse piloto que não foi identificado e os colegas de Seattle especulavam que era o Raymond que era o verdadeiro D.B. Cooper. Mas vale apontar que o Raymond era mais baixo do que o suposto, né, sequestrador, o suposto D.B. Cooper. Ele tinha uma cicatriz muito visível no rosto, o que era algo que as comissárias de bordo Teriam visto. obviamente iam mencionar no retrato falado. E segundo o FBI, ele tinha de fato um álibi bastante sólido. No relatório do FBI também existe uma anotação no relatório que fala, na parte do relatório que fala do Raymond, tem uma anotação escrito eliminate, apontando que ele deveria ser eliminado da lista de suspeitos. E como eu disse, gente, os suspeitos são muitos. E não tem tempo de eu falar de todos os suspeitos, não tem energia para isso também, não há vida em mim para falar de todos esses suspeitos. Mas esse último chama mais atenção. E a história dele é o que leva diversos criadores de conteúdo a colocarem a palavra solucionado no título de seus conteúdos, como clickbait para nós curiosos que ficam pensando no D.B. Cooper às 3 da manhã. É o Império Romano de algumas pessoas. Conte pra gente, é o seu Império Romano? É o seu Império Romano? Ficar pensando em D.B. Cooper. Onde estará D.B. Cooper? Eu tenho acordado, eu não sei porquê, eu tenho acordado toda noite às 2 da manhã, a semana inteira. Eu tenho dormido, tipo... Se perguntando onde está D.B. Cooper? Então, quando eu acordo, eu não tô me perguntando, mas daí, quando eu não consigo dormir, eu fico me perguntando quem é o D.B. Cooper, pra ver se eu durmo. O suspeito que mais chama atenção é o Richard McCoy. O Richard McCoy, ele era um veterano do exército que serviu em 2 missões no Vietnã, como especialista em demolição e como piloto de helicóptero. Ele foi oficial da Guarda Nacional em Utah e um ávido paraquedista recreativo. Ele também foi um dos muitos copycats, ou imitadores, que tentaram replicar, cometer o mesmo crime nas semanas e meses seguintes ao crime cometido por D.B. Cooper. Porque... Meu Deus, a galera tentou copiá-lo, copiar o mestre. Mana, quando esse homem não foi encontrado e ficou claro... Porque assim, na década de 70, esse crime estava meio em alta. As pessoas começaram a perceber que elas podiam sequestrar aviões. Viu uma tendência. Então, algumas pessoas tentaram, tanto que antes do sequestro do D.B. Cooper, uma pessoa já tinha tentado, 11 dias antes tinha tentado sequestrar um avião. E não tinha conseguido. O D.B. Cooper foi o primeiro bem-sucedido, o primeiro que fez o negócio certo. E depois que o povo viu que ele fez um negócio muito bom, muito correto, e ele virou assim referência, essa referência, mas ele virou assim esse anti-herói que as pessoas queriam saber quem ele era, esse mistério e alvo da nossa curiosidade. Muita gente começou a copiar. Tipo, logo na semana seguinte já teve um outro sequestro. No mês seguinte já teve outro sequestro. Parece que ao total, nas semanas seguintes, foram 14 imitadores. Meu Deus, gente. E esse, um dos mais bem-sucedidos, né, foi o Richard McCoy. No dia 7 de abril de 72, o Richard embarcou no voo 855 da United Airlines em Denver, Colorado. O voo era um Boeing 727 e ia de Newark a Los Angeles. Logo após a decolagem, ele entregou um bilhete a uma das comissárias de bordo que exigia $500 mil e 4 paraquedas. O Boeing 727 pousou e reabasteceu em São Francisco. O sequestrador trocou passageiros por dinheiro e paraquedas e exigiu que o voo seguisse para Utah. No meio do caminho, porém, ele desceu as escadas traseiras do avião e pulou rumo à sua liberdade.
Esse sequestro ocorreu menos de 5 meses após o sequestro do D.B. Cooper. E como ele é muito parecido, isso leva muita gente a suspeitar que o Richard McCoy e o D.B. Cooper sejam a mesma pessoa. Dessa vez, no entanto, as comissárias o descrevem como um homem agressivo e nervoso. Ele não carregava uma bomba, mas o que parecia ser uma granada e uma pistola. Ele também deixou para trás diversas evidências, como, por exemplo, o bilhete que ele entregou para a comissária contendo suas muitas impressões digitais. Um motorista também alertou a polícia de que ele teria dado uma carona ao Richard, que usava um macacão e carregava uma mala de lona. Eu não sei, me parece muito mais um copycat mal sucedido do que. Mas não sei, né? Eu também acho. Na casa do Richard, o FBI encontrou o macacão, a mochila, parte do dinheiro do resgate. Ele foi julgado por pirataria aérea e condenado a uma sentença de 45 anos em uma prisão na Pensilvânia, de onde ele conseguiu fugir quando ele e outros prisioneiros sequestraram um caminhão de lixo e passaram por cima do portão de entrada. Meu Deus, parem de sequestrar veículos, parem! 3 meses depois, o Richard foi encontrado em Virginia Beach e morto por agentes do FBI seguindo um confronto armado. Ele atirou nos agentes e os agentes atiraram de volta. Os filhos do Richard McCoy, que chamam Ricky e Shantae e Stay, eles sempre acreditaram que o seu pai poderia estar por trás do sequestro de 1971, de que seu pai era, além do sequestrador do voo da United, também o D.B. Cooper, né, o sequestrador da Northwest. Eles finalmente revelaram essas suspeitas a um youtuber chamado Dan Grider, que tem um canal dedicado ao caso do D.B. Cooper. Segundo Grider, eles apresentaram ao FBI um paraquedas que eles alegam ser um paraquedas adulterado, da mesma forma como o paraquedas do D.B. Cooper tinha sido adulterado. Esse paraquedas eles encontraram num galpão na casa da família na Carolina do Norte. Junto com esse equipamento, que aparentemente, segundo Grider, é literalmente único, eles também encontraram um diário de bordo que, segundo a filha, a Shantae, coloca o pai no local do sequestro naquela data. A Shantae e o Rick afirmam que eles esperaram a mãe deles morrer para poder compartilhar esses itens com os investigadores para preservar, né? Porque a mãe já tinha passado por muito. Sim. O marido dela literalmente morreu num confronto armado com o FBI. Segundo esse youtuber, o FBI teria recolhido essa evidência, que é o paraquedas e o diário de bordo, mas até o momento dessa gravação, o FBI não confirmou que o Richard McCoy seja de fato o D.B. Cooper. Na verdade, a gente não tem nem a confirmação de que eles recolheram essa evidência. A gente está confiando na palavra desses dois Nerso, que é filho do Richard, e nesse Nerso, que é o youtuber. Vamos aguardar, O Richard, ainda em vida, foi questionado sobre seu envolvimento no sequestro do voo 305 em Portland, mas ele nunca confirmou ser o sequestrador daquele voo. E, segundo os documentos do próprio FBI, ele tinha um álibi para aquela noite. Naquela noite, ele estaria em Las Vegas e, no dia seguinte, dia de ação de graças, ele já estaria no Utah com a sua família. Fotos do Richard também foram apresentadas a todas as 3 comissárias que estavam a bordo durante o sequestro do D.B. Cooper, e todas concordaram que o Richard não era o sequestrador, apontando diferenças específicas entre os dois homens, como o nariz, o cabelo e as orelhas. Por último, há de se mencionar que muitos acreditam que o D.B. Cooper esteja morto, de que ele teria morrido quando ele saltou de um avião no escuro da noite, no meio de uma área florestal no estado de Washington, usando apenas um terno e sapatos sociais, em pleno mês de novembro. No entanto, após buscas intensas e uma investigação que durou décadas, o corpo do D.B. Cooper nunca foi encontrado. Também não foram encontrados o dinheiro, o paraquedas,
a bomba, as roupas ou sequer os óculos que o divo usava naquela noite. E o caso permanece um mistério. E essa é a história do divo D.B. Cooper. Nossa, eu amei. E eu queria entender qual que é essa pira da galera de usar o sobrenome Cooper quando você vai fazer uma coisa shade, né? Porque você lembra que a gente fez há uns meses o caso do Robert Cooper, que é um possível serial killer que também nunca foi identificado? Sim. Então, tem uma especulação, eu esqueci de colocar isso no meu roteiro, mas tem uma especulação de por que que ele usou o nome Dan Cooper. Aparentemente tem um quadrinho canadense, Ah, franco-canadense, em que o super-herói ou que o principal chama Dan Cooper. E daí eles tentaram ver se homens de origem franco-canadense não, não eram suspeitos. E daí eles especularam também que, de repente, o D.B. Cooper estava na França quando ele teve acesso a esse quadrinho, já que o ah. quadrinho era em francês. E por isso que eles especulam, de repente ele é alguém do exército que estava na França, teve acesso a esse quadrinho, assumiu o nome Dan Cooper como alias, Pode ser. mas eles nunca confirmaram. Então isso é só uma, tipo, especulação, por que que ele teria usado Dan Cooper. Eu acho que ele só usou porque é um nome tipo João da Silva. É um nome que você não sabe quem é. É um Sim. nome bem assim. Sr. Smith. Genérico, sabe? Eu não acredito que ele morreu. Eu também não. Eu acho que teria aparecido o corpo, o Eles dinheiro. teriam o dinheiro, um pedaço de paraquedas, um pedaço de lona. Pra ele ter retirado tudo daquela floresta, E acharam o bilhete, tipo, em terra firme, não foi? não acharam nada. Não lembro, não acharam o bilhete que Não ele. acharam o cartão. O cartão, isso, o cartão, O tá. cartão com instrução de como baixar a escada. Mas não acharam o corpo, não acharam o bilhete, não acharam a bomba, se é que era uma bomba verdadeira. As roupas, os sapatos, nada Nem o parecia, óculos sabe? da Mona É. eles acharam. Eu acho que ele sobreviveu sim e que eu não ficaria surpresa se insistissem muito que ele morreu na queda, porque é melhor pra quem tá investigando dizer que ele morreu na queda e que você não conseguiu achar o corpo no mar do que ele enganou todo mundo e escapou com o dinheiro. Exatamente. Eu quero acreditar que ele viveu e viveu muito bem com o dinheiro Sim, dele. vivendo Eu, aventuras. vivendo aventuras, eu não acredito que tenha sido o Richard McCoy por algumas razões. Primeiro lugar, se você é o D.B. Cooper e você literalmente cometeu o crime perfeito e se safou, É. você não vai arriscar tudo apenas 5 meses depois. Não, não vai Fazendo a não. mesma coisa, só que de forma porca, Pior. de forma nervosa. Porque, em teoria, se você fosse cometer o mesmo crime uma segunda vez, você corrigiria os seus erros. Você não Sim. cometeria erros. Você não teria, tipo, eu aprendi como fazer o crime perfeito e agora eu cometo erros bizarros, tipo deixar o bilhete com a aeromoça, o bilhete com todas as minhas impressões digitais. E com a minha Pegar uma, letra. pegar uma carona enquanto eu tô usando um macacão de pulo, de paraquedismo e uma mochila de lona carregando 500 mil. Eu vou colocar 500 mil na minha casa pro FBI vir rastrear e achar. O paraquedas, o macacão, tá tudo dentro da minha casa. Não, eu acho que o D.B. Cooper não era burro assim. Eu também acho que não. E esses filhos dele que ficam falando, não, meu pai era o D.B. Cooper, meu pai era o D.B. Cooper, eu também já pego um ranço, porque parece aquele homem que fala que o pai dele matou a Dália Negra. Sim. Sabe quem é? Esse cara é Sim. um jornalista que estava limpando a casa do pai, o sótão lá do pai dele, achou um monte de documento, um monte de foto. Ele falou: Gente, meu pai matou a Dália Negra. E da FBI: Acho que não, não tem muita conexão, não tem prova física, é muita coisa circunstancial, muita coisa que não pode ser comprovada. E ele: Não, vou escrever 15 livros, 30 documentários, 25 podcasts e vou falar para todo mundo que meu pai assassinou a Dália Negra. E daí você tem que falar: Tá bom, amor. Então tá. Essa é a vibe que eu encontro com esses filhos aqui. Eles, não, eu suspeito que seja o D.B. Cooper, que seja o D.B. Cooper. Eu não acho. Mas tem Era muita gente tipo. que acha. Lembra aquela época que apareceram várias Anastácias? Sim. Várias Anastácias. Eu era Anastácia Romanoff, porque demorou muito, o corpo dela foi achado depois só, né? Hoje já acharam a alçada e tal, Ah, mas. então. É.
Foi a mesma coisa. Então, e eu acho também que o Richard, ele fez exatamente o que o D.B. Cooper fez, não porque era o modus operandi, mas porque ele viu que deu Tava na certo. moda. E quando Não. ele viu que deu certo, ele fez exatamente o que o D.B. Cooper fez, porque foi assim que o D.B. Cooper se safou. Só que daí ele Sim. fez de maneira porca, e depois ainda fugiu da cadeia, não caiu no mundo, ainda ficou, tipo, por ali, Zanzando ali pelos perto. Estados Unidos, zanzando, foi encontrado no estado ao sul, na Virgínia, e ainda apontou uma arma e começou a atirar pro FBI. Isso não parece uma coisa muito D.B. Cooper pra mim. Não tá na marca, não tá na brand. Não tá na brand, não tá na vibe. Não tá na Eu concordo. aesthetic do D.B. Cooper. Ah, não, também acho que não. D.B. Cooper era Ah. muito classudo para isso. Ele era muito classudo. Ele não faria uma palhaçada dessa. Não. Ele não toleraria essa balbúrdia. Ah. Eu adorei. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim! Eu tentei resumir ao máximo pro episódio realmente não ficar muito pesado, porque tem muito detalhe técnico e coisas que eu também não entendo, tipo de aviação, de paraquedas, de florestas. Então eu tentei não me focar muito em detalhes que iam deixar o episódio pesado. Eu vou compartilhar o PDF dos documentos do FBI, caso vocês tenham interesse em ver. Se você é apoiador, vai estar no site do Apoia-se ou no mural lá eu vou mandar como newsletter. E eu também vou mandar as fotos do caso. Dessa vez eu vou mandar logo de cara, que é pra eu não esquecer, porque eu sempre esqueço, Beleza. tá? Eu deixo pra mandar no meio da semana, quando o pessoal já ouviu o episódio, daí que eu faço, esqueço. Então, dessa vez eu vou mandar logo de cara pra não esquecer, porque tem foto do bilhete, tem foto do dinheiro que foi achado, tem foto da gravata. E tem as fotos do retrato falado também, pra você ver como ele era charmoso. Aoba! Então está bem. E é isso, gente. Eu espero que vocês Eu tenham amei. gostado. E até mais. E conta pra gente se vocês gostam desses mistérios antigos pra gente trazer mais. E beijos. E sejam bons. E busquem conhecimento. Tchau. E tchau. Tchau. E xablau.